Olá, meus irmãos, eu quero continuar o nosso estudo a partir de 2 Tessalonicenses 3:3. Nós temos falado sobre o nosso Deus, nosso Senhor, que nos guarda, que nos preserva do maligno. E aqui o apóstolo Paulo diz: todavia, o Senhor é fiel, ele vos confirmará e guardará do maligno. No vídeo anterior, nós vimos sobre a palavra confirmar e guardar, como Deus nos protege, como Deus nos firma, como Deus nos sustenta. Aqui, um elemento de grande importância é entender também que o apóstolo Paulo, antes de falar sobre o guardar e o proteger, o sustentar, ele fala que o nosso Senhor, ele é fiel. E este é um ponto determinante. A segurança do apóstolo Paulo estava no poder de Deus, que eu vou falar depois, mas num Deus fiel. A fidelidade de Deus é um elemento fundamental na teologia bíblica. Nós encontramos várias vezes diversos servos de Deus em momentos de alegria, agradecendo a Deus, em momentos de súplica, em momentos de incompreensão das circunstâncias da história, sempre reafirmando o fato de que Deus é fiel. No Salmo 36:5 lemos: a tua benignidade, Senhor, chega até os céus, até as nuvens a tua fidelidade. No Salmo 100, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. E fidelidade aqui também pode ser traduzida por verdade. O fato bíblico, meus irmãos, é que a fidelidade ela é essencial ao ser de Deus. E Deus se revela a nós como Deus fiel. Ele se revela como de fato é. A fidelidade de Deus permeia todas as suas obras. Deus é fiel em sua própria natureza. Deus se revela fiel como o é em si mesmo e em todas as suas relações com a criação. Ainda que nenhuma perfeição de Deus expresse a totalidade do seu ser, todas as suas perfeições são expressões corretas do que ele é eternamente em si mesmo e em todas as suas relações. Eu destaco essa questão de relações porque Deus não é apenas justo, bondoso, fiel em si. Ele guarda isso para si e termina aí. Não. Deus se revela dessa forma e toda a sua relação conosco é uma relação caracterizada pelos atributos próprios, eternos e soberanos de Deus. A fidelidade de Deus, ela é inesgotável no tempo e no espaço, aqui e agora e para sempre. Não existe uma esfera no universo onde a fidelidade de Deus não se faça presente. A criação e preservação de todas as coisas estão relacionadas à fidelidade de Deus. No Salmo 119, 90, lemos: a tua fidelidade estende-se de geração em geração. Fundaste a terra e ela permanece, porque Deus é fiel. Deus a preserva, Deus a sustenta. No Salmo 103, 5, lançaste os fundamentos da terra para que ela não vacile em tempo algum. A terra não vacila, ela não se abala, porque Deus a sustenta. No Salmo 89, 8, vemos uma linguagem poética. O Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu és, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti? A ideia é de que Deus está vestido com a sua fidelidade. E essa, meus irmãos, é a promessa de Deus constante ao seu povo. Deus promete sempre manter-se fiel.
Nós devemos entender que Deus é sempre inamovível em suas promessas, e sejam quais forem as mudanças que porventura ocorram, não obstante, ele continua invariavelmente verdadeiro, tanto diante como para trás, à direita e à esquerda, usando a expressão de João Calvino. Todas as suas ações estão relacionadas à sua fidelidade. Ele cumpre sempre perfeitamente as suas promessas. A fidelidade de Deus é uma expressão da sua verdade. Deus é verdadeiro em tudo o que faz. Ele cumprirá sempre o que prometeu. A nossa alma pode, sem dúvida, descansar confiantemente nas suas promessas. Em geral, nós não duvidamos da fidelidade de Deus e de suas promessas. O problema se configura quando estamos ansiosos demais pelo cumprimento daquilo que julgamos ser algo, digamos assim, merecido ou resultado de uma promessa de Deus. A marcação do tempo é algo extremamente conservador. Porém, a percepção do mesmo é bastante fugidia e subjetiva. O tempo tem o seu caráter objetivo e a sua percepção subjetiva. Apreciamos disfarçar o tempo, e isso nós fazemos com nossos próprios truques cosméticos, né? Vamos tentando disfarçar o tempo, as linhas do tempo, as marcas do tempo. Mas o tempo corre, invariavelmente, e Deus tem o controle de tudo isso. O salmista, ele narra a sua experiência no Salmo 13. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração, cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte. Eu li o Salmo 13, do verso 1 ao verso 3. O salmista, aqui, ele faz 4 perguntas que revelam angústia e o senso de urgência devido à persistência da sua dor. De forma natural, vemos também o senso de finitude, de limitação, de fraqueza, de impossibilidade. Então, nós vemos que nós somos frágeis em nossa fé, muitas vezes, porque nós tendemos a nos esquecer das promessas de Deus ou acharmos que ela está muito demorada. Davi, ao que parece, não havia se esquecido das promessas de Deus. Mas como é possível que aconteça com todos nós, quando nos sentimos aflitos por um longo, esse longo aqui vai, entre aspas, um longo período sem aparentemente sermos auxiliados, surgir esse pensamento: Deus me abandonou, Deus se esqueceu de mim. E quando a ansiedade, a angústia e a dor nos dominam, o tempo sempre nos parecerá longo, considerando também a brevidade da vida. Uma noite de insônia é muito longa. Uma noite bem dormida nos parece muito breve. Parece, por vezes, um piscar de olhos. Por outro lado, quando estamos perfeitamente acomodados e felizes, o tempo sempre nos parecerá breve. É interessante isso. Ele é muito rápido, passa rapidamente, velozmente. É nessas situações que a nossa fé é testada em termos de confiança na fidelidade de Deus. Deus permanece fiel. No entanto, não podemos mensurar os seus atos pela nossa forma cronometrada, a nossa forma de marcar o tempo,
com as variações ou as variáveis das circunstâncias. Não há nada que seja tão completamente tolo como julgar a Deus em termos de nossas medidas, nossos padrões, nossas avaliações e nossos calendários. Deus está muito acima disso. No Salmo 36, 5, lemos: chega até os céus, até as nuvens a tua fidelidade. É uma forma de mostrar a grandeza da fidelidade de Deus. E no Salmo 119, 90, a tua fidelidade estende-se de geração em geração. Observem a ideia de espaço até as nuvens e a ideia de tempo. Estende-se de geração em geração. A encarnação do Verbo, por exemplo, é o cumprimento da promessa de Deus. Poderia parecer demorada a ação de Deus, no entanto, esta ação se cumpriu no tempo certo. A promessa que Deus faz em Gênesis 3,15 teria o seu tempo próprio para se cumprir. Calvino escreveu com propriedade que os tempos estão nas mãos de Deus e à disposição de Deus, de modo que devemos crer que tudo é feito na ordem prefixada e no tempo predeterminado. Deus sempre esteve agindo na história e conduzindo ao fiel cumprimento da sua palavra. Nós vemos uma amostragem disso em Gálatas 4, de 4 a 7. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama Abba Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. Então, na encarnação de seu Filho, Deus deu a prova final de todas as suas promessas, de que todas as suas promessas são seguras. Deus demonstrou que, sem sombra de dúvida, ele cumprirá tudo o que alguma vez disse. De modo que a promessa de Deus é certa, ela é segura quanto a todos nós. Seja qual for o estado ou a sua condição, seja o que for que tenhamos que enfrentar, a palavra do Senhor permanece. Ele mesmo que nos disse: eu não os deixarei, nem os desampararei. Está lá em Hebreus 13:5. Então, isto é certo que o Senhor fará. O historiador Dawson, ele interpreta corretamente a visão cristã da história, a qual deve fazer parte não apenas de nossos manuais, mas deve ser o roteiro de nossa fé e vida. Ele disse brevemente isso. A visão cristã da história não se reduz meramente a uma crença no direcionamento da história pela divina providência, mas se apresenta como uma crença na direta intervenção de Deus na vida da humanidade através de sua ação concreta e pessoal, em momentos e lugares definidos. Obviamente, eu não aprecio a palavra intervenção, mas eu entendo o que ele quer dizer. É que Deus age nos fenômenos, dirigindo a história. Eu sempre digo que intervenção é de alguém que está fora e Deus está sempre presente dirigindo esta história, que é o conceito que o próprio Dawson expressa. Deus age na história de forma mais visível ou menos visível, mas Deus tem um controle pleno dessa história. O seu proceder é sempre fiel. O salmista diz no Salmo 33, 4, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. E é por isso que os seus atos são fiéis. A sua disciplina é justa
Salmo 119, 75. Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que com fidelidade me afligiste. A fidelidade de Deus se manifesta em nossa preservação, que é o ponto que estamos analisando, livrando-nos do mal, como também em nossa disciplina para o nosso aperfeiçoamento, como nos diz em Hebreus 12, de 4 a 10. Então, a fidelidade de Deus deve ser um fator que oriente as nossas orações. No Salmo 143, 1, o salmista diz: atende, Senhor, a minha oração, dá ouvido às minhas súplicas, responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Repare, responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Fidelidade de Deus é um motivo de nossas orações e é um motivo de nossa certeza de que Deus responderá de forma fiel. Por isso, nós devemos confiar em Deus baseados em sua fidelidade. Em Hebreus 10, 23, lemos: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Está aqui em Hebreus 10, 23, é o mesmo que lemos em 2 Tessalonicenses 3, 3. Todavia, o Senhor é fiel, ele é digno de todo o crédito. Então, a fidelidade de Deus se manifestará de forma plena no juízo final. No Salmo 96, 13, encontramos registrado: na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Por isso, essa fidelidade de Deus, que norteia a nossa relação com Deus, as nossas orações e a nossa confiança nele, deve ser proclamada. Nos momentos de maior aflição e incompreensão dos fatos que nos cercam, devemos aprender a não murmurar, mas a cantar louvores a Deus, anunciando a sua fidelidade, que permanece para sempre. No Salmo 40, 10, o salmista diz: não ocultei no coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Não escondi da congregação isso. Eu proclamei a tua fidelidade. No Salmo 89, 1, cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. No mesmo Salmo 89, agora no verso 5, celebram os céus as tuas maravilhas, ó Senhor, e na Assembleia dos Santos a tua fidelidade. Na Assembleia dos Santos a tua fidelidade. Ao amanhecer, nós podemos contar com a misericórdia de Deus. Deus nos deu uma noite de descanso. Deus nos dá um novo dia. E no final do dia, depois de todos os labores, podemos proclamar a fidelidade de Deus. No Salmo 91, 1 e 2, nós lemos: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Deus nos guarda, Deus nos preserva em sua misericórdia e em sua fidelidade. Não existe fidelidade absoluta fora de Deus. A fé é a confiança que nos permite que nos mantenhamos nele, nas suas promessas e nos seus mandamentos. Manter-se em Deus é abandonar-se a essa certeza e vivê-la. Deus está aqui para mim. Tal é a promessa que Deus nos faz. Eu estou aqui para ti. Instrui-nos de forma muito bela neste ponto
do Karl Barth. A fé é a confiança que nos permite descansar em Deus. Então, esse Deus, que é fiel, ele é o nosso pastor. Ele cumpre as suas promessas no tempo e no espaço por ele determinado. Portanto, crer em Deus significa confiar de maneira absoluta no que ele disse acerca de si mesmo e no que ele disse acerca do que ele fará. Significa, então, lançar-se nestas promessas de forma confiante e agradecida. O nosso Deus é fiel. E Paulo diz: fiel é o Senhor. O nosso Deus é fiel. Sejam quais forem as promessas que Deus tenha feito, ele sempre as cumprirá. Nós devemos aprender a confiar e descansar nelas. No próximo vídeo, vamos continuar falando um pouco mais sobre esse Deus fiel, enfocando outros aspectos da grandeza de Deus e de sua relação conosco. Que Deus nos abençoe, nos console, nos conforte e nos estimule a caminhar de acordo com os seus mandamentos, crendo nas promessas de Deus. Amém.